Fala uma coisa pra mim, carioca. Dá pra ser artista, como Sim, se fala no Rio? Aí, Artista. Sem ser de esquerda no Brasil? Como é que você sobrevive? Somos a resistência, né? Tá na moda ser resistência. A resiliência, somos a resiliência. Mas como é que é isso? É difícil mesmo? Cara, não é que é difícil, eu acho que não é difícil só pro artista, é difícil na vida. Eu cresci, no meu tempo acadêmico, eu sofri muita repressão por não ser de esquerda. Era obrigatório, eu fui um cara pintado involuntário. Ah, lá na época do impeachment do Collor? Eu era um cara pintado involuntário, né? Eu fui conduzido aquilo, né? Até o professor levava a gente. Eu não sabia direito, apesar de acompanhar a política e gostar, não sabia muito o que estava acontecendo, né? Mas aí as coisas foram piorando, né? Aí o Collor, aí pegaram o oxigênio, né? Aí veio o Fernando Henrique, aí era o ponto de... O Plano Real. Então, 2 pontos na prova para manifestar na tua matéria. Filosofia? Ganhava 2 pontos se fosse uma manifestação contra o Fernando Henrique. Eu falei, então vocês podem ir, que eu fico de recuperação. Você sabe que... Porque qualquer resposta que eu desse era errada a resposta. Você sabe que eu recebi algum tempo atrás, isso na época do impeachment, agora, esse impeachment, eu recebi uma foto de uma lousa do Rio, fala como? Quadro negro? Quadro, giz, então, quadro negro. Da lousa, né? De uma menina que se dizia ter 13 anos, por aí de uma escola. Ela falou o nome da escola, mas eu não vou falar. Uma dessas escolas chiques aqui de São Paulo, de esquerda, mas que custa 4 pau por mês, sabe? Sei. E ela bateu uma foto de uma lousa em que a professora pedia uma dissertação em que os alunos deveriam argumentar a favor de que o impeachment era golpe. Entendi. Ela bateu uma foto desse quadro, com esse trabalho de casa, e ela embaixo ela escrevia assim: faça alguma coisa. Escrevi uma coluna sobre isso na Folha. Eu recebi também ameaças prováveis. Isso, já recebi várias. Mas, assim, recebi de um aluno que contou uma história semelhante à tua. Isso de uma universidade no interior de São Paulo, em que o professor de ciência política deu 2 possibilidades de avaliação. No final do bimestre era ou prova oral sobre a matéria, ou em manifestação contra o Temer. E filmar você lá, você mesmo. Ah, sim. Exercício mostrar o voto. Participação política e tal. Mesma história. Quer dizer, é uma constante, né? Você está falando da época do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, e eu estou falando agora do evento ao redor do impeachment. Está explicado. E você já parou para pensar por quê? Você tem alguma tese? Por que artista intelectual é tudo de esquerda, carioca? Eu acho que todo mundo tem medo de todo mundo. Às vezes o cara nem mas o cara está com medo. Então ele tem medo de parar de frequentar aquele clube da Bossa Nova, sabe o clube? O clube. Então o outro cara que já está no clube da outra época também já não sabe se pode não ser ou não, se pode trair o movimento. Porque na cabeça deles o Lobão é o cara que traiu o movimento. Foi o cara que foi na Rede Globo pedir voto pro Lula com a eleição aberta. Isso aí é histórico, né? O Lobão no Faustão cantando olê, olê, olá, Lula, Lula, e a urna aberta. E o cara ao vivo na Globo mandando isso. Em 89. Eu não sei se ele mudou. Sim, eu lembro disso. Entendeu? E é um cara que hoje ele se sente perseguido, eu acho. Ele um pouco, né? Ele se sente. Eu já não ligo, eu não me importo, porque não que eu seja de esquerda ou de direita, eu não suporto essa ideologia tonta, essa esquerda francesa, sabe, não me desce esse jeito PSOL de proceder, PT, PCdoB. Cara, esse Chico Alencar, esse cara me aliciava na porta da minha faculdade. Precisamos ir pra luta. Eu, que luta, chefe? Você fez faculdade do quê, carioca? Eu fiz jornalismo. Jornalismo? Dá muita bactéria, umidade 80%. E você tinha lá umas alunas com calcanhar sujo, como falava o Nelson Rodrigues? Claro, das sempre. Alunas de jornalismo? Dava o calcanhar sujo, porque a sandália não cobria o calcanhar. O Nelson falava disso que você estava falando antes, de que isso no final dos anos 60, ele está escrevendo isso que eu vou dizer, começo dos anos 70, que na época dele, se o artista não tivesse uma posição de esquerda, não tinha arte.
É mais ou menos o que você falou. É isso aí. Senão você não é convidado para jantar, não tem amigo, não chama você para cantar em lugar nenhum. Você não é do clube da Bossa Nova. Então eu sempre fui um cara meio que na contramão. Mesmo eu ficava apavorado, porque eu não sabia dizer, eu nunca tive coragem de dizer eu sou de direita. Eu me recordo de ler os jornais todos os dias que eu trabalhava na loja da minha mãe pela manhã, e o movimento era um fracasso. De manhã não tinha ninguém. Não, o movimento era um fracasso. Era 3, 4 clientes por dia ali da loja e tal. O que sua mãe vendia? Material de construção. Eu atendia os pedreiros, media uns fios e tal. Dava umas 11h30, eu ia para a faculdade no Rio. E assim, eu li o jornal inteiro. Li o Globo, li o Jornal do Brasil e ia lendo. E ia para a facu. Só que ninguém lia nada. Aí eu chegava lá, o professor falando merda, eu falei, não, isso só é merda, o senhor falou merda aí, professor. O quê? Aí os caras ficavam, o quê? Aí pegavam pilha comigo, porque eu questionava. O professor não gosta que questione. Então você acha que uma das razões é um certo modo contínuo? Sim, opera no automático. Alimentado, A na roupa, verdade, pela cara, falta de leitura. Eu ando na rua hoje, eu detecto rapidamente o cabelo, a depilação. Eu falava... A não depilação. Eu também ouvi dizer que tem um corte de cabelo. Que é um corte de cabelo que é meio torto, assim. É, isso. Parece desarrumado. Cabelo de maluco, a gente chama de cabelo de maluco. É desarrumado, mas não é. Porque é cortado para ser desarrumado. É cabelo de maluco. Criança com tesoura na mão. É esse cabelo, que a criança meio que, quando é pequena, corta o cabelo sozinho. E fazer humor nesse mundo atual, Carioca? Como é que é fazer humor tendo que ser legal? Isso é chato, mas eu não tô nem aí. Eu acho que acaba sendo gostoso, porque quanto mais difícil, mais excitante é. Mas não é arriscado? Não tem um povo querendo processar todo mundo? Poxa, cara, mas graças a Deus temos juízes aí que hoje em dia olha no tribunal, já aconteceu comigo, do juiz olhar para a pessoa, olhar para mim e falar assim, falei, já sei, tamo junto, juiz. Pô, o cara cheio de problema para resolver, tá ali resolvendo certas pendências que fala, porra, tá entendendo? Então eu não tenho medo de piada. Eu inclusive criei o personagem do Bolsonaro, quando eu criei, né? E tive muito problema com isso do clube, do tipo, é o Bolsonaro, o Bozo, o Minion. E não tinha nada a ver com isso. Era simplesmente, eu usei o Bolsonaro, eu fiz uma mega sacanagem com o Bolsonaro. Consegui. Eu usei o Bolsonaro em 2017, ele não era nem 5%. Fiz ele na Band, né? Eu fiz as mitadas do Bolsonaro, essa coisa de mito e tal. Eu usei para poder fazer piada de gay e fazer piada machista na televisão aberta, que já não podia. Aí eu falei, não pode? Então peraí que eu vou achar um jeito. Cara que faz. Peguei o cartão de crédito dele e fui no shopping, gastei horrores. Entendeu? É isso. Eu peguei o Bolsonaro e fiz as piadas politicamente que não se usavam mais. Como escudo. Não, escudo, é isso. O humor é isso, é você jogar carta. Aí tá o segredo, né? Então você acha tem que driblar, é o drible. Então, eu lembro quando aconteceu aquela história da Charlie Hebdo, lá em Paris, sei. janeiro de 2015, que mataram os cartunistas e tal. Eu lembro que, acho que na Folha de São Paulo, um humorista importante, ele fez um artigo em que ele, de certa forma, não justificava o assassinato dos cartunistas, mas ele dizia que a Charlie Hebdo tinha cometido um pecado grave, que é fazer humor com vítima social. Que você pode fazer humor, sei lá, com homem branco heterossexual. Sim. Tipo para o oposto da vítima social histórica. Mas você não pode fazer humor com muçulmanos, no caso na França, que seriam objeto de preconceito. Portanto, que de certa forma os cartunistas, não que eles mereceram isso, ele não dizia isso, é claro, mas que eles tinham tido uma atitude insocialmente correta e de insensibilidade cultural. Esse tipo de humor é igual pornografia, só em grupo de WhatsApp. Esse humor bonzinho, você está falando? Não, esse humor escroto. Sim. O escroto. Humor escroto, né? Porque a pessoa ela reclama em público, mas no grupo de WhatsApp o bicho está pegando. Sim. Né?
Caixa preta. Entendeu? Que até o ministro outro dia expôs aí, ó. É isso aí, alguém. Esses caras aí, porra. Mas o grupo, eu acho que o WhatsApp hoje é a minha maior fonte de inspiração para fazer humor. Eu acho que o que está morando, a verdade dentro das pessoas estão dentro do grupo de WhatsApp. O que elas estão compartilhando. Porque é uma coisa que não é muito social. É um papo de boteco, sacou? Uma coisa que eu falo no botequim para você, mas não falo para outro tipo de pessoas, entendeu? Mas às vezes vaza, né? Depende. Tem Se um alguém jornalista resolver que chutar o vazou. balde. Se alguém do grupo resolver chutar o balde. Ou então não. Eu, por exemplo, tem coisas que eu compartilho com certas pessoas, que eu acho engraçado com aquele tipo de pessoa. Puta, olha isso aqui, vou mandar pro Pondé, ele vai rir pra cacete. Mas é uma coisa nossa. Sim. Então, isso eu acho muito bacana. Ainda temos essa liberdade, né? E no plano do mercado de trabalho, onde corre dinheiro, né? Assim, você acha que afeta a possibilidade de você ter mais trabalho ou menos trabalho se você é de esquerda ou de direita? Agora vai mudar. Para a tua área? Não, acho que pode ver quem se posicionou contra o PT. São os caras que ganham grana, porque nunca dependeram de uma lei para... Lei Rouanet? Que eu acho boa, tá? Não vou aqui, não tô aqui para fazer discurso barato. Eu acho a Lei Rouanet uma lei importante, né? Um incentivo à cultura. Porque também não adianta também ser imbecil e dizer que a cultura é uma coisa importante. O que não dá é para só ser de um lado, entendeu? Só ter um... Dá para os 3 caras. Isso. Esses 3 ou 4 caras que ganham o dinheiro todo, eles continuam se achando do bem, não? Uma coisa que me chama a atenção no grupo desses artistas de esquerda é que eles têm certeza que eles são do bem. O que você acha Mas disso? todo mundo se acha um pouco do bem, até o demônio acha que ele é do bem. Mas o demônio pelo menos tem autocrítica. Mas ele acha que ele é do bem. Ele tem autocrítica, né? Ele é do bem. Ele sabe que tem vaidade, luxúria Sim, e tal. mas ele acha que isso é ele atrai pelo bem também. Ele vai, vou te dar uma... Mas a impressão que me dá é que essa moçada, eles não acham que tem pecado, não. Pelo menos que eu convivo na academia. Olha, eu digo o seguinte, eu acho assim, todo mundo tem a sua fase da vida de ser imbecil. Só que isso tem que ter um prazo de validade. Chega uma hora que, quando você constitui família, eu sou um cara que eu cuido da minha família, eu cuido dos meus pais, eu não tenho tempo para babaquice. Não dá tempo para eu ficar perdendo meu tempo com o clube do otário, entendeu? Você não quer fazer um mundo melhor, Carioca? Mas, vem cá. Não, agora eu estou consumindo mais canudo agora. Então, agora só canudinho de metal. Canudo não. Que mata as tartarugas. Apesar de eu ser pró-aborto. Quer dizer, os ovos da tartaruga eu protejo do humano que se foda. Essa é uma briga, hein? Essa é uma briga. Mas é interessante isso. Não é? Como é que pode, né? A pessoa vai defender a tartaruga e quer matar o ser humano. Não faz muito sentido. A cultura que a gente tira daí, acho que 2 coisas. Primeiro, é porque o ovo de tartaruga não impacta a sua vida em coisa nenhuma. Em criança impacta. E por isso o cara quer se livrar. É isso aí. E depois, na realidade, o valor. Ovo de tartaruga vale mais do que criança, né? Criança é mais barato. Olha então, aí. assim, mas essa incoerência também aparece de gente que é a favor do aborto e contra a pena de morte, e o contrário. Sim. Né? Então, assim, quem às vezes é a favor da pena de morte é contra o aborto. Mas vem cá, é pacote de TV por assinatura, você escolhe o pacote? É um combo. Não é? Você tem que escolher o combo, né? Qual o caminho. Eu acho que, assim, eu estou muito feliz que o Brasil, porque é crime, agora é polarização. O pessoal fala que é polarização. Sim. Na minha época não era assim, era só um discurso. O discurso do ódio pelo ódio e acabou. Nada presta. Eu nunca gostei do PT por um simples fato. Eu nunca votei no PT por um simples fato. Me lembro da Constituinte, eu tinha 12 anos de idade, de olhar. Os caras só reclamavam. Eles não assinaram a Constituição. Eu sei. Só que eles nunca propuseram nada no lugar. Eu adoro crítica, mas desde que você fala, olha, Pondé, eu não concordo com isso aqui, mas olha que isso aqui é bem mais interessante, você não acha? O PT nunca fez isso. O PT simplesmente, e esses caras levam uma laranja no Congresso, sabe? No discurso dele, sabe o que eu dizia? Está estragando alimento. Está estragando a laranja. Poderia dar para os pobres a laranja que espremeram outro dia no Congresso. Está entendendo? Então, mas a origem deles foi sindicato, né? Sindicato sempre foi assim. Mas o que eu estou dizendo é isso. Não podemos fazer a crítica simplesmente por criticar, simplesmente você não presta e acabou. Não, eu quero saber o porquê
O que é melhor do que isso? Entendeu? Então, eles tiveram aí, sei lá, 16 anos no poder. Como disse o Kim Kataguiri, quando a gente conversou aqui no Democracia na Teia, e o MBL fala isso com frequência. O MBL surgiu com a intenção de mudar a narrativa do Brasil. É isso que eles falam sempre. E daí eles foram para as mídias sociais, daí viraram E eu ajudei uma muito esses nuvem e caras. tal. Ajudei muito. Levei muito na rádio. Incentivei muito essa molecada naquele Então, começo. porque eles queriam e querem contar uma história do Brasil que não seja só contada pela esquerda. Que é deprimente, né, cara? E é, de certa forma, falsa. Sim, por exemplo, o Brasil começou em 64, né? A história do Brasil. Eles querem dizer que A história do sim. Brasil começou em 64. O Henrique falou, vamos dizer, é complicado. Jogo lá foi bom. Parece que o Brasil começou em 64, cara. Não tem outro... O Getúlio matou a rodo, velho. Sim. Hã? É igual essa coisa do feminicídio. Claro que é um problema grave, mas estão empurrando. O Brasil é um país violento por natureza. Eu tô lendo uns livros aqui de Brasil de 1500 a 1600. O Brasil sempre foi um país Da assassino. Planeta. Editora do Planeta. Thales Guaraci. Isso mesmo, eu li. País macabro. País assassino. Pura violência. Índio assassino, português assassino. Todo mundo é assassino. Foi um massacre aquele Massacre. Agora tem um de 1600 para 1700. esse eu não li ainda. Que é bem legal também. Que eu comecei a estudar mais o Brasil para poder, né? E até mais opções, que eu também já não sei mais aonde que o cara tá. Me preocupa. Eu pergunto pro professor Vila. Realmente esse livro você pode ler, porque isso não é contaminado. Acho que o do Thales não é. Mas uma coisa que... Esse eu não li ainda, não li ainda. Aquele livro nos ensina também aqui em São Paulo a entender o bairro das Perdizes. Quem é quem ali? Quem é bandeirante, quem é índia, né? Porque eu já tinha ouvido falar que tinha os povos da esquerda queria que mudasse todos os nomes das ruas das Perdizes, ali perto da PUC. E eu nunca entendi por que tinha essa histeria. É porque ali tem nome de bandeirante do lado de índio. Entendi. Então, sabe, a Pinagés aqui, Homem de Melo lá. Entendi. Né? Você tem a Bartira de um lado. Sim. O Ramalho era bandeirante, casou com a Bartira, que era índia. Entendeu? Agora, então, fica uma coisa assim, não, como é que você pode pôr índio narrativa. A tal da narrativa. A tal da narrativa. Queria que mudasse o nome das ruas. E a pergunta que eu te faço em cima de narrativa, agora eu vou perguntar para você, professor. Eu acho que essa cultura no Brasil, como tratam o índio, eu acho péssimo pro índio. Péssimo. Tratam o índio como folclore, tá ligado? O índio, ele só serve pra se pintar e ficar dia 19 de abril, assim, aí vem gringo, bota na Bahia, bota na beira da calçada, sabe? Uma coisa, um museu vivo, tá ligado? Sei. Parece um zoo safari. Esses caras querem transformar índio em zoo safari, cara. Índio, cara, índio. Índio não quer apito, índio quer cartão de crédito, né? Celular. Índio quer celular, índio quer vacina, índio quer remédio. Índio tem que fazer com o índio aqui que não tem mais jeito, não tem pra onde correr. O índio já tá com o short do Barcelona. Não tem mais jeito, cara. Entendeu? É assim, eu acho que te respondendo... O próprio índio, cara, a hora que ele experimenta um Mentos. Cara, você mudou o índio, ele comeu pipoca com bacon, isso cara. Isso significa opressão cultural. Sim, mas o índio quer dignidade. E esses caras criando esse zoo safari de índio aí, essa proteção, eu acho que piora mais a situação dos caras. Eu acho que assim, as culturas nunca são puras. A história da humanidade é uma interação contínua. A humanidade é uma espécie promíscua, ela se mistura. Nunca existiu cultura pura. Isso que você está falando, eu acho que um problema é a tentativa de criar uma espécie de parque temático, onde aquela cultura fica ali contida e, inclusive, às vezes... ferrar os outros, Estado, beleza. Os índios tudo com mais ali. Leva a esquistossomose pro índio, leva a tuberculose. Já era. Você não pode parar a mistura. E, sabe, você prende o grupo e põe ali dentro para europeu, inclusive, ir assistir. Então, mas é isso que eu tô te falando. É o que essa galera da esquerda quer, isso do índio. Que essa treta quer preservar uma coisa que já não se preserva mais. Existe um ser humano ali dentro que já fez contato, né? Os irmãos Vilas Boas que deram acenderam
Então... Acenderam fósforo. Acenderam o fósforo, riscaram o fogo. O cara já, pô, pra que ele vai querer uma canoa se ele tem um motorzinho Yamaha? Pô, cara, ele quer o motor do barco Yamaha. Pô, ele quer um motor de popa, ele quer, porra. Porra, deixa o cara ter um motor de popa, ele quer óleo diesel. Ele quer. Pô, coitado do índio, cara, ele fica 6 horas que ele pode resolver em 10 minutos, cara.